Graça e paz, irmãs. Podeis assentar. Estou falando aqui hoje com mulheres animadas. Amém? Quem é muito animada? É verdade. Olha, tem duas aqui que eu olho que não tenho a menor dúvida. Nossa pastora é animadíssima. E a Andréia também é muito animada, né? Sabe aquelas pessoas que chegam e mudam o ambiente? Deus deu esse dom para elas. Eu sou das mais quietinhas, mas também me animo. Mas também me animo. É claro que todas nós temos nossos momentos de desânimo, né? O problema é quando ele começa a ficar muito prolongado. Porque todas nós, às vezes, acordamos num dia não muito bom. E a gente fala, hoje eu queria ficar aqui na cama. Hoje eu queria cancelar todos os meus compromissos. Todos os dias o despertador do meu marido toca bem antes que o meu. Só que ele não acorda. Quem acorda sou eu. Aí eu, amor, acorda, seu despertador. Então, assim, não adianta ele colocar despertador, porque quem acorda sou eu que tenho sono leve. Ele continua dormindo no sono pleno dele, e o despertador, zzz, zzz, e eu já estou acordada. Então, a gente tem que ser, sim, animada. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que eu e a Sandra tratamos na nossa sala, que é sobre o desânimo. Mas aquele desânimo quando ele é prolongado, quando ele já começa a querer andar de mãos dadas com a depressão. Porque o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Quando a gente carrega aquelas feridas do passado e vem trazendo. E o que é ansiedade? Ansiedade é o contrário. Ansiedade é o excesso de futuro. Já tenho medo por aquilo que ainda nem me aconteceu, mas já estou sofrendo. E o desânimo, ele anda muito de mãos dadas com a depressão e com a ansiedade. Mas hoje, neste lugar profético, neste lugar de Deus, o Senhor há de tratar com os nossos corações. E a depressão vai sair em nome de Jesus e a ansiedade, porque nós somos dele. Estamos aqui para aprender mais dele. Estamos aqui para ser cheias dele. Estamos aqui para caminhar com ele. Sabe o tempo mais precioso do seu dia até agora? É esse. O tempo mais precioso do seu dia começou às 2h. Não sei quais coisas você teve que vencer para chegar até aqui, mas é o tempo mais precioso do seu dia, porque é quando nós estamos na presença de Deus. E quem entra na presença dele não sai da mesma forma, porque ele não permite. Muitas vezes a gente entra e não desconecta. A gente entra e continua pensando nos nossos problemas, nas nossas angústias, mas quando a gente entra, se desconecta e fala, Senhor, eu quero realmente estar na tua presença. Fala comigo, ele fala e ele trata. Amém? Então, eu vou falar sobre vencendo o gigante do desânimo. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Jó 4, do 3 ao 5. Fala assim, pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vem dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, você fica prostrado. Os amigos de Jó o rodearam por alguns dias. A Bíblia fala que eles ficavam ao redor de Jó para prestar consolo, mas por várias vezes eles julgavam o que estava acontecendo com Jó. E Deus se desagradava desse comportamento. Mas o que eles buscavam era entender por que um homem temente, fiel, corajoso, encorajador, estava passando por um momento tão difícil. E ele destaca o nível de desânimo e de desencorajamento que Jó experimentava. Isso acontece com a gente também.
Não porque a gente não está bem espiritualmente. Não porque a gente está longe de Deus. Mas porque gente conectada com Deus também passa por crises. E como é difícil, muitas vezes, entender isso. Senhor, mas por que eu? Mas por que comigo? É porque gente conectada com Deus, como eu e como você, também passa por crises. Mas eu disse passa. Glória a Deus por isso. Passa, não fica, não permanece, passa. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. E o tempo de sofrimento também passa. O tempo de dor também passa. O tempo de lamento também passa. E ele há de passar na vida de muitas de nós que estamos aqui. Jesus nos ensinou: no mundo teremos aflições. Ele já disse isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, não deixem que as circunstâncias desfavoráveis da sua vida governem o seu ânimo. Circunstâncias desfavoráveis nós vamos enfrentar todos os dias, até que Ele venha nos buscar ou até que Ele venha buscar a sua igreja. Mas essas circunstâncias desfavoráveis não podem dominar o nosso ânimo. Jó foi sempre um encorajador, mas agora chegou a vez dele. É ele que está com dificuldade. Quantas vezes isso acontece com a gente? Senhor, mas o Senhor me usa para animar a tantas mulheres. O Senhor me usa para aconselhar tantas mulheres. Eu vejo tantas mulheres saindo melhores. E agora que sou eu me sinto tão impotente. Parece que nenhuma das minhas experiências, nada do meu conhecimento ou da minha teoria me tira desse nível de desânimo e de desencorajamento. É assim que estava Jó. Ele era usado para encorajar pessoas. Ele era usado para ajudar pessoas, mas agora era ele. E ele fala, agora que você está em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, então você fica prostrado. E aí eu queria falar com vocês um outro personagem, que também retrata de forma muito clara a instabilidade nas nossas emoções. E talvez muitas de vocês já tenham se lembrado de Elias. Elias, em Tiago 5,17, fala assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias talvez seja o personagem bíblico que mais mostra a bipolaridade do ser humano. Ele andava com Deus, ele conhecia Deus. Ele viu fogo descer do céu. Ele viu uma nação inteira se rendendo e falando, só o Senhor é Deus. Mas pouco tempo depois, ele está fugindo. Num primeiro momento, porque ele quer salvar a sua vida. Porque Jezabel já está atrás dele. E manda os mensageiros falarem que ela vai mandar matá-lo. Então ele foge porque ele quer salvar a sua vida. Mas num momento consecutivo, ele já para e fala, Senhor, me mata. Mas ele estava correndo para salvar a sua própria vida. E agora ele já quer que o Senhor o leve. Olha a instabilidade das nossas emoções. Ele foge de Jezabel para salvar a sua vida. Mas pouco tempo depois, ele pede a morte. E essa inclinação de altos e baixos, será que só acontece com Elias? Uma hora nós estamos cheias de fé, comemorando o nosso milagre num dia seguinte, Senhor,
mas a minha vez não chega. Mas chegou da minha irmã, mas chegou da outra irmã e a minha vez não chega. Senhor, será que realmente o Senhor se lembra de mim? Nós também, irmãs, não vivemos esses altos e baixos. E eu queria ler com vocês, porque eu vou me ater nesse texto, 1 Reis 19. Ele é um pouquinho extenso, mas é uma leitura que vale a pena, porque Deus falará conosco nesse texto. Fala assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias feito. Tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Primeira coisa que ele faz, que ele já está desanimado, sabe o que ele faz? Ele deixa o seu companheiro. A Bíblia fala, e deixou ali o seu moço, porque pessoas desanimadas se isolam. Elas não querem estar conectadas, elas buscam o isolamento. E ele se foi ao deserto, estou no versículo 4. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu. E bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e vento forte que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael e rei sobre a Síria. Amém. Eu vou ler até aqui. Então, a crise de Elias não vem de um homem fracassado. Não. Ele experimentou muitas realizações. Ele viu Deus de perto.
Ele viu Deus atendendo às suas orações. Ele viu fogo descendo do céu. Ele vê uma nação toda se rendendo e falando só o Senhor a Deus. Os corvos levaram pão e carne para alimentá-lo. Ele viu manifestações de Deus de forma muito intensa. E o que eu quero dizer com isso? É que ele não era um homem que sofria de falta de unção. Ele não sofria de falta de fé. Mas ele tem expectativas frustradas. E isso que leva ele a um desânimo profundo. Expectativas frustradas. Renata, mas aonde que você me fala isso? No versículo 4. Antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele fala assim para Deus: já basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias aqui revela que no seu coração existia uma comparação com a geração dos seus pais. E essa comparação com a geração dos seus pais traz para ele frustração. Um sentimento de que ele não cumpriu a missão. Um sentimento que ele deveria ter ido além, mas que ele não conseguiu. Senhor, eu não fiz a diferença. Senhor, eu não cheguei aonde eu deveria ter chegado. Os meus pais foram além e eu não consegui superá-los. Cuidado, minha amada irmã, para que as suas expectativas não falem mais alto do que tudo aquilo que o Senhor tem derramado na sua vida. Cuidado. Quando a pastora Ângela, eu comecei a frequentar a igreja, eu aprendi com ela uma oração que eu faço hoje todos os dias, que é: Senhor, alinha as minhas expectativas com as tuas expectativas. Eu falei, meu Deus, que oração sábia. Que oração que pode me livrar de muitas coisas, de muitas tristezas, de muitas decepções. Tem coisas na nossa vida que são expectativas humanas, mas que nós, de forma irresponsável, colocamos o nome de Deus. Aquele sonho que Deus te deu, sim, você precisa correr atrás, e Ele vai te capacitar a conquistar. Mas aquilo que Ele não te prometeu, aquilo que Ele não te falou, e que é uma expectativa sua, cuidado. Porque isso pode tirar você do centro da vontade de Deus. Isso pode tirar você do propósito que Ele tem para você. As nossas expectativas humanas não podem falar mais alto do que tudo aquilo que o Senhor tem derramado. Elias era um homem de Deus, andava com Deus, mas tinha expectativas frustradas e estava se desviando do caminho. A diferença entre esperança e expectativa. A minha esperança, a sua esperança, tem o seu fundamento na palavra de Deus. Ela é centrada no divino. Ela olha para o divino. Ela espera do divino o socorro, a presença. Ela está acima de circunstâncias adversas, porque ela é no Senhor. Ela é patrimônio dos justos. A esperança que Ele te deu, que Ele depositou no teu coração, é patrimônio dos justos. Mas expectativa é um sentimento humano. Expectativa é alma. Expectativa é algo incerto e futuro, e que muitas vezes independe de você. As expectativas frustradas de Elias geram nele um sentimento de eu fui injustiçado. E quantas vezes nós nos sentimos assim na caminhada cristã? Eu estou sendo injustiçada. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo injustiçadas por Deus. Olha o que ele fala: Senhor, mataram os teus profetas à espada
e eu fiquei só. E eu vou parafrasear o que ele quer falar para o Senhor. Senhor, o Senhor deveria estar me tratando a pão de ló. Senhor, o Senhor deveria estar me protegendo como nunca. Mas olha eu aqui correndo, com medo, sozinho, desanimado. Senhor, não é justo. Só eu fiquei, eu que te amo, eu que te sirvo. Eu, Senhor, que protejo a tua palavra, que falo do teu nome. Senhor, eu que corro risco, porque eu quero que a tua obra continue viva. E eu, Senhor, estou passando por tudo isso. Quantas vezes nós podemos não falar, mas nós nos sentimos assim na presença de Deus. E Deus fala assim para ele: Elias, você está achando que você é o cara? Elias tem 7.000 que também não se renderam a Baal. Mas sabe por que você está aí sozinho? Porque Elias, você decidiu se desconectar. Você decidiu andar sozinho. Como é importante esse grupo que nós temos. Olha como o nome é próprio. Sabe por quê? Quando eu chego lá machucada, ferida. Quando eu chego lá querendo que o Senhor lance bálsamo no meu coração e eu vejo que não sou só eu. Eu olho para a irmã do meu lado e quantas vezes o Senhor usa a mim, debilitada, fraca, para estender a mão, para abraçar, para trazer cura, para ser remédio. Porque todas nós temos fragilidades, mas nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo. E temos um alvo em comum, que é o céu. Glória a Deus. Então, o que eu quero falar para você? Quer se livrar do desânimo? Não se compare. Deus tem um propósito específico para cada uma de nós. Não se isole. Somos corpo. Romanos 12:5 fala assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. E se alegre quando você ouvir o testemunho da sua irmã no Conecte. Se alegre. Saiba que a sua vez de testemunhar também vai chegar. Também vai chegar, mas a gente precisa comemorar a bênção da nossa irmã, se alegrar com ela. Porque Deus, irmãs, deixa que a gente passe por crises. Por quê? Por que será que Ele permite que a gente passe por crises? A resposta está na palavra, em Hebreus 5, 7 e 8. Fala assim, a minha versão agora é na NVI. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e em lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu, olha aí, a obedecer, por meio daquilo que sofreu. O sofrimento nos leva a obedecer a Deus. O sofrimento nos leva para o caminho da obediência. Você sente que você foi abandonado por Deus? Ele está vendo o seu crescimento. Ele está vendo o seu desenvolvimento. A nossa capacidade de se conectar às pessoas, ela seria quase nula se nós não passássemos por sofrimento. Como que eu vou entender o que você passa se eu não passo? Se eu não passasse por dilemas, por crise, a minha capacidade de se conectar ao próximo, ela quase não existiria. Porque o nosso sofrimento faz com que a gente se conecte ao outro. Faz com que a gente tenha empatia.
que a gente entenda a dor do outro, que a gente se coloque na brecha da intercessão pelo outro. É isso que faz. Elias come, dorme, o anjo acorda ele de novo e fala: olha, come mais. Isso só não é suficiente. A sua caminhada é muito longa. E que alimento foi esse, né? Que alimento sobrenatural foi esse que ele caminha 40 dias e 40 noites e vai para uma caverna. Quando ele chega na caverna, Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus mandou Elias para a caverna? Não, mas ele foi. E ele sustentou Elias nesse caminho, indo para a caverna? Sim. Eu não te sustentei para que você fosse para a caverna, Elias. Eu te sustentei porque eu te amo. Eu te sustentei porque eu não te abandono. Eu te sustentei porque eu tenho um propósito na sua vida, mas o seu lugar não é dentro da caverna. Você está prestando atenção no que o Espírito está falando para você? Quem vai sair da caverna é você. Deus não entrou na caverna e tirou Elias. Ele falou: Elias, eu te sustentei até aqui. Eu respeitei as suas decisões, mas eu não abro mão de você. Então se posicione e sai da caverna, porque é aqui fora que eu quero falar com você. Glória a Deus. Essa posição é nossa. Nós precisamos nos posicionar e sair da caverna, porque Deus tem algo conosco. Se Ele ainda não tivesse, a gente já estaria lá com Ele no céu. Mas se nós estamos aqui, é porque Ele tem trabalho, Ele tem vida para gerar através de nós e em nós. Então saia da caverna esta tarde em nome de Jesus, para que você escute a voz de Deus. Quantas vezes nós vivemos as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Muitas vezes tomamos decisões com sentimentos conturbados, ofuscados, e tomamos más decisões. Mas o Senhor nos chama hoje a nos posicionarmos. Se fortaleça no Senhor. Irmã, em nome de Jesus, reaja, muda esse jogo, busque ânimo no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Use a fé que Ele te deu. E a Bíblia fala assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Olha como que a Bíblia fala, como um grão de mostarda. E eu fui estudar como que é esse grão de mostarda. E é um dos grãos mais resistentes, fortes que tem. Resiste à chuva, resiste à tempestade. Olha o que Deus está falando para você. Resiste a queimadas. Se você pôr fogo, ele vai se machucar por fora. Ele vai se deteriorar por fora. Mas se ele for plantado, ele vai germinar, mesmo queimado. Eu não sei se as lutas têm queimado os seus pés. Eu não sei se as lutas têm machucado, têm te ferido, e você tem falado: Senhor, eu não vou aguentar. Mas você está numa semeadura. E quem rega é o Espírito Santo. E você ainda vai dar uma árvore frondosa que vai fazer sombra a muitos. Não é a poucos, é a muitos. Porque essa é a força de um grão de mostarda. Ela tem uma qualidade que é quase indestrutível. Ela é forte e resistente. E o que mais me chamou a atenção, mesmo quando queimada, se plantada, frutifica.
Então eu não sei como você está, mas em nome de Jesus não pare. Continue, porque a fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo fala assim: tudo vai dar certo. A fé fala: Senhor, mesmo que humanamente nada tenha dado certo, eu continuo esperando em Ti, porque o Senhor não perde o controle. Eu, há muitos anos atrás, estava na faculdade de Direito, e eu lia muitos livros, eu sempre gostei muito de ler, e do dia para a noite eu não conseguia mais ler. Eu tinha 20 anos. E eu falei para minha mãe: mãe, eu quase não consigo mais ler. Os livros têm uma letra grande, e ela me levou em vários oftalmos, e eles não sabiam o que fazer comigo. Até que eu cheguei em numa busca, um atrás do outro, e eu fui diagnosticada com uma doença na retina chamada uveíte. É uma doença grave. É a terceira maior causa de cegueira no mundo. Eu trato há 24 anos dessa doença. Todos os dias, esperando que seja o último, porque eu tenho uma promessa de cura na minha vida. E eu a persigo todos os dias. E quando eu chego no médico, porque eu faço um acompanhamento muito de perto, às vezes 2 vezes ao mês eu preciso estar ao médico, eu ouço ele falando: nenhuma das minhas pacientes enxerga como você. Todas já perderam boa parte da visão. E eu falo: Senhor, muito obrigada, Senhor, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, o que é para o Senhor me curar? Mas eu vejo a tua mão na doença. E ele usa palavras assim: indescritivelmente, incrivelmente, eu não sei o que acontece com você. E eu falo: é o meu Deus, é o meu Senhor que me sustenta, que eu poderia já não ter visão, mas eu falo: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso para ler a Tua palavra, o Senhor sabe da chama que queima no meu coração, me dá, Jesus, porque é para Te servir, porque tudo que nós temos, queridas, é para a glória do Senhor, é tudo, é das coisas mais simples que o Senhor te deu, até as coisas mais valiosas, tudo é para a glória dEle, tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego, se fossem da confissão positiva, falariam assim: pode aquecer, pode, aquece, como eles falaram, que Deus vai nos livrar. Mas não foi isso que eles disseram. Eles falaram: pode aquecer, porque nós sabemos que Deus pode nos livrar. Mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a estátua. Deus espera que sejamos assim. Ele fazendo ou não fazendo, o nosso coração continua esperando e adorando Ele, porque Ele é. Como Ele se apresenta? Ele se apresenta: eu sou. Ele é. Jó também não era do pensamento positivo, porque ele falou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E por fim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará e mudará a minha história. Isso é o poder da fé. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Levante a sua mão. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará e mudará
a minha história. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está aqui. Glória a Jesus. Eu quero dirigir ao Senhor uma palavra de oração. Pai, obrigada, Senhor, por este tempo, Senhor, tão precioso. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te ouvir, nós podemos te sentir. Senhor, pelos olhos da fé, nós podemos te tocar. Senhor Jesus, eu não sei o que as minhas irmãs passam, mas eu sei que há muitas em cavernas. Senhor, mas que hoje, pelo poder da Tua palavra, elas se posicionem e saiam da caverna para ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor tem vida, planos de paz, de prosperidade, de bênção, de alegria. Senhor, mas são elas que precisam se posicionar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, a nos posicionarmos. Alinha, Jesus, a nossa vontade com a Tua. Endireita caminhos tortuosos. Senhor Jesus, Tu és Deus o sobrenatural. Age no nosso meio, alegra corações, dá-nos, Senhor, ouvidos sensíveis à Tua voz, dá-nos corações sensíveis ao Teu toque, porque, Senhor, mais do que tudo neste mundo que nós desejamos é a Tua presença, e nós queremos andar contigo. Esteja conosco, papai, traz, Senhor, libertação. Traz, Jesus, mudança. Traz, Senhor, restauração. Ah, papai, que quando nós saiamos dessas portas, o mundo veja que há um Deus que batalha as nossas batalhas, que é general de guerra, mas que é Deus de paz, e que nós esperamos em Ti, pelo Teu socorro, pela Tua intervenção, Senhor, porque sabemos que Tu és bom, e a Tua bondade dura para sempre. Derrama sobre nós o Teu favor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, a Tua bondade, e ajuda-nos a seguir firmes, Senhor, cumprindo os Teus propósitos nas nossas vidas. Obrigada por este tempo, por esta tarde, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.